Olá, hoje eu quero fazer a apresentação de um clássico, né? Vamos colocar dessa maneira de uma obra que é fenomenal, que é um livro, né, que eu escrevi sobre o título, né, Trindade, uma verdade negociável, né? Um livro fantástico, né? Ele realmente a questão da escrita dessa obra, né, partiu de uma necessidade ou primariamente, né, com objetivo apologético, né, de responder à razão da nossa fé, né, com relação a essa doutrina muito atacada, desde lá da Bíblia até as decisões conciliares, até a formação e a formulação dessa doutrina, que é uma doutrina central da fé cristã, uma doutrina fundamental, uma doutrina essencial para a nossa fé. É a doutrina bíblica da Trindade, ok? Então, assim, eu trago nessa obra, né, conteúdos muito importantes que eu quero falar aqui nesse vídeo, né, e em outros em si que eu vou gravar, sobre essa temática que me causa, né, bastante impacto no meu contexto de adoração a Deus, no meu contexto realmente teológico, de pensar essa doutrina que, de fato, ela é muito atacada por grupos heterodoxos, né, grupos que pensam e até de maneira desonesta, ataca essa doutrina e usa até textos isolados, né, fora do seu contexto, fora da exegese, da hermenêutica, para desconstruir a doutrina bíblica da Trindade. Então, essa obra, esse livro que está em e-book, né, está em e-book, está na Eduz, e também que eu vou apresentar todo a estrutura, né, que o livro tem, né, que realmente é uma obra fantástica que você tem que adquirir, né? Você tem que adquirir. Então, descubra a profundidade e o significado da doutrina da Trindade com o nosso mais novo e-book, né? Um guia essencial para fortalecer a sua fé e enriquecer a sua adoração. Isso é fato, né, cara? Então, aqui tem a estrutura dele, né, que está em e-book, né? Trindade, uma verdade negociável, né? O que você vai encontrar nesse livro? Ó? Eu coloquei fundamentos bíblicos, né, uma análise detalhada das escrituras que respaldam essa doutrina central da fé cristã, né? Então, quando eu coloquei doutrina, né, a doutrina bíblica da Trindade, então ela tem por base um alicerce, né, que são as escrituras sagradas. Então, a doutrina bíblica da Trindade é uma doutrina revelada, né? É uma doutrina vinda da parte de Deus, que nos revelou nas Escrituras Sagradas acerca da maneira que ele é. Então, vamos encontrar também história e desenvolvimento, né? A trajetória histórica da doutrina da Trindade ao longo do século. Então, desde o século II, claro que a gente vai falar sobre a questão do período da era apostólica, né, que vai até a morte do último apóstolo, que é o apóstolo João, com seus escritos, né, os escritos joaninos, os corpos joaninos, que nos ensinam, principalmente nos evangelhos, nas cartas, até no Apocalipse fala sobre essa doutrina. É João que, de maneira bem explícita, clara, que vai nos explicar acerca da Trindade. E Jesus que revela o Pai. Então, que Jesus revela o Pai, então tem uma pessoa que é o Pai e a outra pessoa que é o Filho, e a outra pessoa que é o Espírito Santo, tá certo? Então, essa doutrina ela foi trabalhada, né, desde a era apostólica, pós-apostólica, a era das decisões conciliares, que foi debatido, né, foi construído e formulado, né, as formulações das doutrinas. Então, eu vou falar sobre isso também dentro do conteúdo. Você vai encontrar nesse e-book também desafios, né, e defesa. É claro que a palavra defesa vem de apologia, estratégias para defender a sua fé contra argumentos e heresias contemporâneas. Então, quer dizer, as heresias estão aí, com novas roupagens, novas aparências, elas nunca morrem, né? Elas sempre estão vivas, estão reaparecendo novamente, com outros fundamentos, outras ideias, outras metodologias, para tentar desconstruir as doutrinas da fé cristã e, precisamente, em especial, a doutrina da Trindade. Leia em qualquer dispositivo, claro, né? Quando você comprar o livro, né? Você entrar aí na Eduz, né? Acesse agora, né? Tem aqui né? O link da Eduz, que você possa estar adquirindo essa obra, tá? Compartilhe com amigos, familiares, né? E é perfeito para quem deseja se aprofundar no conhecimento teológico e viver a sua fé
com convicção. Né? A fé não é um salto no escuro, né? A nossa fé é racional. Você pode ver que o primeiro grande mandamento diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. O entendimento é racional, né? De toda a tua força, né? Então, amarás o Senhor Deus de todo o entendimento, de toda a tua alma, de toda a tua força, etc. Tal. Então, o primeiro grande mandamento. E o segundo, claro, que você já sabe de cor salteado, que é amar o próximo como a si mesmo, né? Então, nesse sentido, a doutrina, a fé nossa é racional, né? É a partir do conhecimento, a partir da revelação que Deus tem se revelado através da Bíblia Sagrada. Então, é isso que você vai encontrar aqui no meu e-book, né, no meu livro, né, que está aí na Eduz, tá ok? Vou fazer a apresentação aqui em rápidas palavras, introdução, né, dentro aqui todo o prefácio. Claro que você vai ver aqui, quando entrar no livro aqui, né, você tem o prefácio, né, eu coloquei também nele abreviaturas, né, abreviaturas aqui muito importantes aqui de manuscrito, de Bíblias, traduções, né, as traduções novas da Bíblia moderna, também sociedades bíblicas, né, Sociedade Bíblica do Brasil, Sociedade Bíblica Unida, Sociedade Trinitariana, para que você possa estar tendo um entendimento e quais são os manuscritos ao qual a Bíblia que você usa é de qual tradução, é de qual códice, é de qual manuscrito, tá? Está bem aqui na abreviatura, está bem resumido, mas está muito excelente acerca, didaticamente, para você estar observando. Então, o livro ele foi escrito, né, nas regras da ABNT, Associação Brasileira de Normas e Técnica, né, respaldando e buscando aquilo que é mais correto, né, que a gente possa trabalhar. Então, tem toda uma citação, é uma obra bibliográfica, claro, né, trabalhar dentro do contexto, tá certo? Então, sumário, aqui está aqui a abreviatura, introdução, né, a parte 1, parte 2, né, com toda a estrutura que eu já coloquei aqui para você estar procurando e vendo, né, dentro da obra Trindade, Trindade, uma verdade negociável, tá certo? Então, o título é esse, cara, ó, Trindade, uma verdade negociável. Não tem como negociar com nada nesse mundo. É da maneira que Deus se revelou e assim nós cremos, tá certo? Então, na introdução, eu coloquei nas páginas dessa obra, embarcaremos em uma jornada fascinante para pensarmos acerca do Deus uno e trino, tá? Então, você vai pensar comigo acerca desse Deus trino, né? As pessoas perguntam, quem é Deus, né? Quem é Deus? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Quem é Deus? Deus é um Deus que subsiste em três pessoas distintas, que a gente vai ver aqui. Então, eu coloquei Deus uno e trino para a gente estar pensando, tá? Um mistério que transcende a nossa compreensão racional, mas que nos convida a explorar a profundidade do amor divino e a comunhão eterna. Eu costumo dizer, a doutrina bíblica da Trindade, ainda que a gente não tenha, né, dentro da observação e experimentação, que são os dois métodos-chave da ciência, todavia, a doutrina bíblica da Trindade não é uma doutrina irracional. Ela é supra-racional, porque ela transcende a tempo e espaço, e a maneira que Deus se apresenta nas Bíblias Sagradas. Tá? Então, vamos lá. Trindade é uma verdade central e negociável da fé cristã, é o alicerce sobre o qual nossa crença se sustenta, é a base das demais doutrinas. É a doutrina bíblica da Trindade, tá? Porque ali está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, toda a estrutura da teologia sistemática, precisamente lá dentro da teontologia, né, que se estuda o ser de Deus, a teologia propriamente dita, né, que é a teologia, né, a doutrina propriamente dita, que estuda Deus, sua personalidade em si, o Deus trino e etc., né, e também a cristologia, a pneumatologia, né, se você mexer aqui nessa doutrina, vai desconstruir todo o projeto dessa doutrina e das demais, né? A história da igreja cristã e os pais da igreja refinaram a compreensão da Trindade, estabelecendo como a pedra angular da fé cristã. Olha só, esse livro serve como guia espiritual e reflexão apologética sobre a doutrina bíblica da Trindade, tá? Então, está aqui dentro de uma rápida introdução para que você possa estar comprando o meu livro, estar assistindo esses vídeos também, que vai estar na sua disposição também lá na Eduz, né, que eu vou colocar, ok? Então, é uma obra fantástica para que você possa navegar, buscar, aprender acerca dessa doutrina que é muito importante e essencial para a nossa fé. Então, é isso que você vai encontrar no livro.
A parte 1 do livro, né, Fundamentos Escriturísticos, né, já coloca escriturístico, né, porque tem fundamentos. Então, a base da doutrina, o fundamento, né, toda a estrutura se constrói a partir da revelação escrita, né, a partir da revelação da Bíblia Sagrada. Então, a gente até coloca o seguinte: Deus se revela a partir da revelação geral, do universo, né, através também da história do homem, da criação e etc. Né? Por isso que São Tomás de Aquino falou o seguinte, que o universo tem as impressões digitais de um Criador, e de fato esse Criador é Deus. E quem é esse Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Agora vem a revelação especial, né, em duas partes. Deus se revela através da palavra escrita, né, que é a Bíblia Sagrada, e Deus também se revela através da pessoa, né, ou então da palavra viva que é Cristo, ok? Então, dentro do fundamento da revelação, o próprio Cristo, através dessa escritura, né, o qual está registrado, apresentou ao Pai, e a gente vai ver esses fundamentos, muito importantes aqui, trabalhando lá no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. O vocábulo Trindade aparece na Bíblia, né? Isso é um ponto de interrogação. A resposta, de fato, eu coloco no livro, né? Está bem grande, está negrito, né? Não. Então, novamente, o vocábulo Trindade aparece na Bíblia? A resposta é não. Entretanto, grandes estudiosos no assunto concordam que, embora a palavra trindade ou triunidade, né, não se encontre na Bíblia Sagrada, percebem em seus capítulos e versículos claras referências ao conteúdo bíblico, né, para se pensar acerca do Deus uno e trino. Ok? Então, aqui nós temos toda a bagagem. Ainda que não aparece o nome escrito, Trindade, como está aqui no meu livro, né? Trindade, uma verdade inegociável, ok? Mas o conteúdo está dentro, ok? Eu até coloquei o seguinte: a palavra trindade, a palavra triunidade, depende, né, de qual livro você vai comprar. Outros usam a palavra já bem, né, desse tempo mesmo, que é trindade, outros já vão usar o termo também triunidade também, né, mas os dois são válidos, ok? Então, aqui, ainda que o termo trindade tenha surgido após a escrita dos livros, né, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, não significa que o conteúdo doutrinário da triunidade de Deus não exista ou que não seja bíblico, tá? Então, ainda que dentro de toda a estrutura do cano do Antigo Testamento, do cano do Novo Testamento, né, que é a lista, né, que nós temos aí o que é o cano, é a coleção de livros reconhecido pela Igreja Cristã como divinamente inspirado por Deus. E ainda que esse nome não aparece, mas, todavia, o conteúdo está presente nesses dois tomos, né? Nessas duas partes da biblioteca divina, como dizia Jerônimo, o pai da Vulgata Latina no século V, chamava a Bíblia como uma biblioteca. Então, na primeira parte da biblioteca, nós temos aí o Antigo Testamento. E na segunda parte, nós temos aí o Novo Testamento. Primeiro Testamento, Segundo Testamento, tá? Então, tem aí que você vai ver, são trabalhos, versículos, capítulos, né? Fazendo exegese, hermenêutica, né? Que são a interpretação do texto, tá certo? Então, com relação a essa doutrina, eu cito aqui o missionário finlandês, né? Bergson, né? Em sua Teologia Sistemática, é uma obra muito boa, né? E a página está aí 17, declara o seguinte, olha a citação, né? A palavra triunidade ou trindade não existe na Bíblia, mas a verdade sobre o único Deus que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo se encontra em toda a Escritura, desde os primeiros versículos até o último capítulo, né? Nos últimos tempos surgirão falsos ensinamentos que negarão essa doutrina, a doutrina bíblica da trindade. Motivo porque devemos conhecer bem o que a Bíblia ensina sobre isso. Essa citação eu achei uma citação muito boa, né? Foi por isso que eu cito ela no meu livro, né? Porque ela está muito bem trabalhada. Está dentro do meu pensamento, daquilo, né? Como reflexão teológica e como pensamento bíblico, né? Está a doutrina na Bíblia, ok? Então, aqui, ó, por isso, é essencial que os cristãos compreendam profundamente que a Escritura Sagrada ensina sobre a unidade de Deus em trindade e a trindade na unidade. É uma expressão aqui do pai da ortodoxia, né, Atanásio, né, o anão negro, né, que ele coloca isso lá na sua declaração, na sua confissão sobre a doutrina. Uma compreensão correta dessa doutrina não só enriquece nossa adoração, mas também fortalece a nossa fé contra heresias e engano. Então, é necessário termos um conhecimento, é necessário termos uma base teológica sobre as doutrinas centrais da fé cristã, em especial a doutrina bíblica da Trindade, para que a gente não possa cometer
nem um erro teológico, e nem tampouco uma heresia ou um desvio doutrinário, tá certo? Então, é necessário, em si, termos um conhecimento sólido das doutrinas bíblicas, em especial a doutrina da Trindade, até porque as nossas pregações, os nossos ensinos, o nosso louvor, a nossa adoração, seja de uma maneira correta, como a Bíblia assim nos ensina. Outra questão. O, o tópico aqui 2 que eu coloquei, né, indícios da Trindade no Antigo Testamento, né? Então, nós temos aqui, eu coloquei a palavra indício, né? Indício já tem, indo já as formações, a gente pega a questão do indício, é a questão de se formar uma prova. Então, os indícios da Trindade no Antigo Testamento. Então, a veracidade está lá, né? As provas, a construção, né, para a gente pensar nessa doutrina, tá certo? Embora a doutrina da Trindade não seja claramente ensinada no Antigo Testamento, encontramos neste indício, né, que sugere uma pluralidade de pessoas dentro da unidade de Deus. Então, dentro da minha honestidade acadêmica, né, eu apresento, claro, que é bem difícil você vai encontrar, né, a questão de um texto bíblico claro, explicando sobre a doutrina, mas muitos versículos refere refere-se, né, à questão de uma pluralidade, de uma unidade, e principalmente versículo que traz como significado até um Deus composto, um Deus que é unidade em si, e também a diversidade também dentro do conteúdo, tá certo? Mas o que a gente costuma dizer é que dentro do Antigo Testamento, a doutrina, dentro do Antigo Testamento, a doutrina bíblica da Trindade está o quê? Implícita, não está muito clara. É por isso que eu coloquei indícios da doutrina da Trindade no Antigo Testamento, né? Mas você tem que colocar e pensar que a doutrina, da maneira que Deus tem se revelado, ele se revelou ao homem, Adão e Eva, lá desde a criação, no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, né? O Jardim do Éden, a criação do homem, etc. Deus se revela ali, e todo o decorrer da história bíblica, né? Deus vai se revelando aos poucos, que é chamada revelação progressiva, até chegar na plenitude da revelação, que é Jesus Cristo, né? Diante da morte do último apóstolo. Então, é isso aí que a gente vai ver no Antigo Testamento. Essa pluralidade evidenciada, né, de evidências, pelos nomes, atributos, atos criativos de Deus registrada no Antigo Testamento. Então, nós formamos até as próprias doutrinas, seja ela de todo, né, a questão da doutrina de Deus, a teontologia, a cristologia, né, e a pneumatologia é através dos versículos, do capítulo da Bíblia, né? A gente não faz doutrina a partir de um texto isolado, né? A gente não faz doutrina a partir de um só versículo, a gente faz doutrina através de vários versículos, vários capítulos, vários livros para se pensar acerca do assunto. E assim é feita a formulação e a estrutura e a construção dessa doutrina em todo o tomo, né? Em toda a Bíblia Sagrada. Então, nós temos aqui, eu só vou citar aqui uma parte, não vou falar todo o livro, mas vou falar assim, de maneira mais destacada alguns pontos. Em Gênesis 1 e 26, né, você já conhece esse texto já de cor salteado, né, e coloca aqui, façamos o homem a nossa imagem. A comunicação aqui interpessoal, né, e divina. Vamos lá. Ó, não há imagem dos anjos, né? A Bíblia não menciona os anjos como criadores ou que o ser humano reflete a imagem deles, tá? Porque eu quero colocar o seguinte, porque tem alguns grupos heterodoxos, né, que quando vê esse texto aqui de Gênesis 1 e 26, não façamos, né? Claro que está colocando aqui é um plural, né, como no mundo do rabinato, né, diz que é um plural majestático, né, majestático. Todavia, o texto fala, né, de mais de uma pessoa. E alguns grupos heterodoxos vão dizer o seguinte aqui, que ele está conversando aqui com anjo por causa da negação da doutrina bíblica da Trindade. Isso parte muito do unicismo, tá? Mas em nenhuma parte da Bíblia diz que nós temos imagem de anjo, né? Nós temos a imagem de Deus, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus, e não a imagem e semelhança de anjo. Então, Deus aqui é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, vamos pensar aqui um pouco. A participação do Filho e do Espírito Santo aqui diante do versículo 26 do capítulo 1. Ó. Em João 1 e 3, né, o Filho, né, todas as coisas foram feitas por ele. Então, o Filho estava lá na criação. O Espírito Santo, Jó 33 e 4. Criado pelo Espírito de Deus, o homem foi criado pelo Espírito de Deus, né, está no livro de Jó
3, versículo 4, tá? E a outra questão aqui, unidade na pluralidade. Deus é uma unidade de pessoas, não diversos deuses, né, como assim fala o triteísmo, tá? Não tem nada disso. Então, lá na questão do versículo 26 do capítulo 1, Deus não está conversando com Deus não está conversando com seus botões e etc, né? Deus não está conversando consigo mesmo, Deus está conversando com as três pessoas augustas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, acerca na criação do homem. A imagem de Deus no homem, terminando o texto, semelhança divina, aspectos como racionalidade, amor, criatividade, moralidade e capacidade de decisão. É isso que é a questão que nós interpretamos, a questão da imagem, né? Da imagem da semelhança. Outra questão, reflexo divino, hebraico, né? O tessele, né, do grego eikon, né, significa reflexo ou representação. Se coloquei só como significado no livro, né, para quando você vê o que significa imagem e semelhança de Deus no homem e tal, o que significa. Então, no livro eu procuro dessas explicações, né, para não ficar um vago, né, para não ficar um vazio em si, não ter uma resposta. Entendeu? Essa resposta de que se refere no hebraico e no grego, ok? E a outra questão, natureza espiritual de Deus. A semelhança não é física, pois Deus é espírito. Claro, isso é mais outra apresentação que eu coloco como conceito teológico. A comparação com anjos, né? Os humanos são reflexos da imagem de Deus e não de anjos, que são criaturas de Deus. Anjos não são criadores, anjos são criatura, né? Eu sei que tem uma tendência do ser humano, né, de querer adorar um ser metafísico, sobrenatural, aquilo que o próprio João, lá no livro de Apocalipse, queria se dobrar perante o anjo falou que era conservo dele. Vamos dizer que eu também sou uma criatura igual a você, seria dessa maneira, adore o Criador, que é o único Senhor, ok? Então, essa é a questão aqui, o contexto bíblico da Trindade, eu coloquei questão para a gente trabalhar, né, sobre esse conteúdo, está aqui, ó, o contexto bíblico da Trindade, o domínio humano. Eu tenho uma citação de Lois Berkhoff, né, que um teólogo que já dorme no Senhor, deixou obras valiosas, né, dentro da literatura do mundo teológico. Então, ele coloca o quê? Afirma que o homem é descrevido como o ápice da criação. A gente sabe que o homem é a coroa da criação. O homem é o cabeça federal de toda a humanidade, né? Adão e Eva. Revelação progressiva, a Trindade é revelada progressivamente do Gênesis ao Apocalipse, que eu falei para você. A revelação bíblica da doutrina da Trindade é uma revelação progressiva, que Deus se dá a conhecer aos poucos, né, até chegar na plenitude da revelação que é Cristo, onde que Cristo, no Novo Testamento, ele completa todo em si, ok? Outra questão também que eu trabalho no livro, está aí a Trindade revelada progressivamente, já falei, a interpretação cristã, né, a interpretação cristã. O Antigo Testamento deve ser lido à luz do Novo Testamento, revelando a Trindade no Antigo Testamento. Então, todas as vezes que vamos ler o Antigo Testamento, nós lemos a sombra do Novo Testamento. Então, nós lemos na ótica do Novo Testamento. Então, nós lemos como Cristo leu o Antigo Testamento. Nós lemos o Antigo Testamento como os apóstolos assim leram e interpretaram. Então, nós lemos o Antigo Testamento a partir do Novo Testamento. É isso que eu coloquei no livro, para que a gente possa compreender a doutrina bíblica da Trindade. Então, nós trabalhamos essa doutrina, construímos, olhando para o Antigo a partir do Novo, tá certo? Então, o Antigo Testamento deve ser lido à luz do Novo, revelando a Trindade no Antigo. Então, de fato, nós não lemos o Antigo Testamento a partir do Talmud, a partir das Midrashes, né, e outros livros dentro da tradição judaica. Nós lemos o Antigo Testamento a partir da tradição cristã. Outra questão, a doutrina cristã, né, o judaísmo não reconhece a Trindade e a messianidade de Jesus. Eu coloquei a questão no livro também para dar uma explicação, né, que os judeus não receberam Jesus, né, não recebeu o tempo da visitação e etc., né, mas vai acontecer toda um contexto especial escatologicamente, que ele vai se revelar lá na guerra do Armagedon, de que todo Israel vai ser salvo, conforme Romanos capítulo 11, versículo 24 e 25, ok? Mas a doutrina em si é cristã. O judaísmo não reconhece a doutrina bíblica da Trindade, assim também como não reconheceu Jesus como seu Messias, né? Devido que Paulo responde isso em 2 Coríntios 13 e 14, devido à questão da cegueira espiritual, ok? Então, aqui eu termino essa primeira parte do livro, né, relacionado sobre todo o conteúdo, né, que é muito bem trabalhado,
e está todo citado, né, dentro das regras da BNT, ele está em e-book, né, você pode acessar a Eduz junto com os vídeos que eu vou deixar lá, para que você possa estar também comprando, né, ele está um preço muito bom, está um preço baixo, né, para que todo mundo possa usar ele de forma apologética, de forma honesta, de forma teológica e de forma bíblica, né, porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Até o próximo